analogia antes sobre nós estarmos numa casa, né? As pessoas sempre dizem assim, entre quatro paredes não tem problema, né? Com relação até muitas vezes à vida conjugal, claro, da pessoa sexual. Então entre quatro paredes não tem problema, porque a pessoa se sente protegida. Mas aí nós estamos até conversando sobre a influência dos bons espíritos e dos maus espíritos, não é, Pedrinho? Né? Exato. Nós estávamos falando, Luiz, de que, já que o assunto é a interferência do plano espiritual, dos espíritos encarnados aqui no nosso meio, nós estávamos falando poderia até ser uma próxima pergunta, se você me desculpa, de eu me antecipar talvez, mas nós estávamos falando daquilo que interessa a eles, no sentido de prestar atenção, de interferir, de participar. Então, evidentemente que o nosso anjo da guarda, entre aspas, que sempre é um espírito amigo nosso, ele não está muito preocupado com aqueles aspectos que fazem parte da nossa vida material. Ou seja, você tem sua necessidade física, você vai ao banheiro da sua casa para fazer sua necessidade física, para tomar o seu banho. Então, ele, o espírito que está nos ajudando, que está trabalhando conosco aqui, interagindo conosco, e que tem um trabalho a ser realizado, até porque ele também precisa para a sua própria evolução, e está nos ajudando nesse momento difícil nosso, ele não está preocupado em ficar nos observando. Ah, ele vai ao banheiro, entendeu? Ah, ele vai tirar roupa, ou ele vai fazer amor com a mulher dele. Isso não interessa. Isso não interessa. Claro. Então eles podem ver a tudo, podem enxergar a tudo, mas só enxergam aquilo que é importante para o trabalho deles e para o nosso benefício. Exatamente. Agora, para o espírito inferior, que é o nosso espírito atrasado, é aquele que está atrapalhando a tua vida, atrapalhando a vida do nosso ouvinte, que está com uma série de problemas, então esse espírito não. Esse realmente, ele se compraz em ver. E o que ele gosta? Ele gosta de ver isso, ele gosta de ver anarquia, bagunça, ele gosta de ver você fazendo sexo, ele gosta de ver você cometendo seus erros dentro de casa. Então, isso ele faz questão. Isso é uma coisa lógica. Nesse caso, quando nós sentimos a influência de nossos irmãos da espiritualidade, tanto os nossos irmãos superiores e também dos nossos irmãos inferiores, no caso do médium, especialmente aquele que tem a faculdade desenvolvida da incorporação, esse médium, ele sofre a influenciação maior dos espíritos, tanto inferiores como superiores, do que as pessoas que não têm esse tipo de fenômeno? Olha, Luiz, você falou uma palavra-chave no meio da sua pergunta, que tem a mediunidade desenvolvida. Exatamente. Então, nós vamos aqui entender que é um médium já, um médium, entre aspas, de incorporação, né? Aquele que, né? Que na realidade ele não pode estabelecer que seja de incorporação. Exato, porque até porque a incorporação... até porque esse é um outro assunto, até porque você sabe muito bem que mediunidade existem inúmeros tipos, Exato, dentro de cada tipo algumas ramificações. Exato. A incorporação efetivamente concluída, há aquela que o espírito está do lado do médium, intuindo, e ele parece que ele está com o espírito dentro dele, entre aspas, mas não seria bem isso. Então, a sua pergunta seria o médium, essa interferência no médium já desenvolvido. Perfeito. Bom, eu entendo o seguinte, Luiz, que o médium já desenvolvido tem duas coisas. Ou ele é desenvolvido com conhecimento da doutrina, sabendo o que ele está fazendo, sabendo como administrar isso, ou ele é desenvolvido, consegue doar e trabalhar a sua mediunidade, mas não tem conhecimento nenhum. Aí são duas coisas, porque aquele que tem conhecimento e sabe de tudo, evidentemente, não é, Geraldo, eu acho que ele sabe como administrar isso. Então, há a interferência, mas ele vai saber como administrar essa interferência. Já o que não tem o conhecimento da doutrina, ou seja, vai ao centro, desenvolve a mediunidade, faz um rápido curso, tem uma mediunidade muito à flor da pele, como se fala na doutrina, né? E ele passa a trabalhar, mas ainda não tem todo o conhecimento, não sabe como lidar com isso. Esse sim, apesar dele ser médio, ele é altamente sugestionado, claro, tá entendendo? E a interferência é pior ainda, porque as portas deles, como as nossas portas que não somos médiums, podem ter 50 centímetros de abertura, a dele vai ter 200, porque ele já tem uma predisposição energética pronta para
para receber essas influências do lado espiritual. Então eu acho, Luiz, que realmente o médium que não tem estudo, não tem conhecimento, não procura ler o livro dos médiuns, não lê as obras básicas, não sabe como lidar com isso, ele tem as portas abertas, sofre muito mais e tem muito mais responsabilidade ainda, ocupa no cartório, entre aspas, do que o que não é médium, do que o leigo que está aí sofrendo em casa alguma situação semelhante. Mesmo porque que muito mais será cobrado daquele que mais aprender, né? Claro, evidentemente. Na vida tudo é assim. Se você tem o conhecimento, você tem que ser mais cobrado. Sem dúvida, entendeu? E mesmo tem mais um outro detalhe. A quem muito é dado, desculpa até interromper, claro. A quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. Né? A responsabilidade cresce. É bem maior. Né? E até mesmo esse outro termo, assim, de desenvolver, eu peço até um parênteses aqui, né? Se o me permitir. As pessoas dizem, eu tenho mediunidade, eu tenho que desenvolver. A pessoa tem que se educar. Educar, exatamente. Tem que ter conhecimento, saber o que é aquilo que está acontecendo com ela, como ela deve agir, como ela deve proceder, né? Mas dá até para dizer, né, Geraldo, desenvolver-se na educação. Na educação, na prática, né? Na prática. Na prática. O conhecimento nos traz a educação que a gente coloca na prática. E principalmente um dos grandes ataques à mediunidade é a vaidade. Aí não é só a vaidade. O problema é o seguinte, a doutrina hoje tem todos os senões, assim como todas as outras têm os senões, né? Mas a nossa doutrina ainda tem alguns senões exatamente por causa dessa parte, né, de espíritas, que se dizem espíritas, e que todos têm condição de desenvolver uma mediunidade, estudar tudo, mas que acabam deixando de lado o mais importante, que é o estudo, para se ter a base, o alicerce, entendeu? E passam a desempenhar coisas que não tem nada a ver com a doutrina, e isso só vai, né, trazer prejuízo para ambas as partes. Exatamente, exatamente. Ambas as partes, né? É isso mesmo. É o que muitas vezes a gente vê, né? Algumas ramificações que se dizem espíritas e estão muito aquém daquilo que é codificado por Allan Kardec. Exatamente.